Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Danilo de Oliveira, eu sou professor conteudista da disciplina Direito Internacional e Saúde ou Direito Internacional Sanitário. Nessa videoaula, nós vamos tratar do tema a saúde como um direito humano fundamental. Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a saúde, inicialmente, não foi compreendida como um direito autônomo. Antes dessa compreensão, a saúde era um pressuposto fático, uma condição para a efetividade do direito à vida. Para muitos, a vida é o direito mais importante, pelo simples fato de que, sem vida, não há de se cogitar de outros direitos, como direitos relativos à liberdade, direito de propriedade, cumprimento de contratos, direitos sociais, direitos relativos à igualdade, à fraternidade, enfim. Para muitos, pelo fato de que sem vida não há que se cogitar de outros direitos, ela é o direito mais importante e a saúde, então, seria uma condição, seria um pressuposto fático para a efetividade do direito à vida. Acontece que, historicamente, principalmente por conta da elaboração e da avaliação de políticas públicas, se percebeu que a saúde é um direito autônomo, tanto nos aspectos individual quanto no aspecto coletivo. E o próprio conceito de saúde passou por grandes transformações. Pelo menos desde 1948, a partir da Constituição da Organização Mundial de Saúde, da OMS, a saúde deixou de ser compreendida como ausência de doenças ou de enfermidades para ser compreendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E hoje nós podemos agregar mais um elemento a esse conceito de saúde: o bem-estar ambiental. E eu dou como exemplo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF, a mais alta corte jurisdicional brasileira, que tem julgado pela constitucionalidade, portanto pela validade constitucional, de leis municipais de diversos municípios brasileiros que têm proibido o uso de artefatos pirotécnicos, de fogos de artifício com estampido, ou seja, que fazem barulho. Como justificativa, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a proteção ao meio ambiente e a proteção à saúde de grupos vulneráveis, como pessoas com transtorno do espectro autista e também animais, cavalos, aves e os pets, principalmente cães de estimação. Então, por conta da vulnerabilidade de pessoas autistas, mais de 60% dessas pessoas têm hipersensibilidade auditiva e buscando, então, criar um meio ambiente saudável para pessoas humanas e para animais, o Supremo Tribunal Federal tem julgado constitucionais essas leis municipais. Por isso que eu disse a vocês que o conceito de saúde é um conceito evolutivo, é um conceito de evolução e não apenas é considerado como a ausência de doenças e de enfermidades, é considerada a saúde um estado de completo bem-estar físico, mental, social e também ambiental, levando-se em conta essas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora compreender a saúde enquanto um direito humano fundamental. Essa é a natureza jurídica do direito à saúde, a natureza jurídica de um direito humano fundamental. E quais são as implicações disso? Em primeiro lugar, precisamos saber se direitos humanos e direitos fundamentais significam a mesma coisa. E eu respondo a você que não. Há uma diferença. Na verdade, há muitas diferenças, mas talvez a mais relevante, a mais impactante, seja aquela que leva em conta um critério territorial, um critério espacial. São compreendidos, então,
como direitos humanos aqueles que têm origem em documentos internacionais. São direitos humanos aqueles indispensáveis, essenciais ao reconhecimento e à proteção da dignidade da pessoa humana, previstos, por exemplo, em tratados e em convenções internacionais. E são direitos fundamentais, esses mesmos direitos essenciais, indispensáveis à proteção da condição humana da pessoa, porém estabelecidos em constituições dos Estados soberanos, ou seja, nos mais importantes documentos internos das maiorias dos países na atualidade. Nesse sentido, a saúde é um direito humano fundamental, porque prevista, por exemplo, no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também nos artigos 6º, 194 e 196 a 200 da Constituição Federal de 1988. Porém, há importantes consequências jurídicas, há importantes características de ser o direito à saúde um direito humano e de ser a saúde um direito fundamental. Vamos a elas. Em primeiro lugar, quando nós falamos que a saúde é um direito humano, 3 características emergem dessa constatação. A característica da universalidade, a característica da atemporalidade e a característica da inviolabilidade do direito à saúde. A universalidade significa que, historicamente, ainda que não a totalidade absoluta da humanidade, ainda que não em todos os lugares, ainda que não em todos os cantos do planeta, um grande número de pessoas humanas, uma grande parte da humanidade, em boa parte de nosso globo, formou o consenso em torno da necessidade de se reconhecer e proteger esses direitos essenciais, indispensáveis à condição humana. Depois, a partir desse consenso, desse desejo subjetivo da universalidade das pessoas humanas, veio a sua formalização. A exemplo da já mencionada Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Os direitos humanos ostentam tal natureza e a proteção que lhes é dada, não porque declarados universalmente, mas porque antes disso foram desejados pela universalidade das pessoas humanas, porque antes disso se formou o consenso em torno deles. E esse consenso é atemporal. Esse consenso transcende o seu tempo. A saúde, como os demais direitos humanos, a partir do reconhecimento, a partir do consenso em torno da necessidade de seu reconhecimento e de sua proteção, se tornam valores transcendentes, se tornam valores atemporais, que se desprendem do seu tempo e, mais do que isso, como eu já disse, acabam tendo um caráter evolutivo. A sua compreensão não apenas é consolidada, como é ressignificada com o passar do tempo. Por fim, por ser a saúde um direito humano, temos como característica a sua inviolabilidade, que é esse desejo de que, uma vez reconhecido, ele seja efetivamente protegido, garantido. Em termos práticos, infelizmente, a inviolabilidade está relacionada a uma reflexão em torno dos direitos humanos. Diversos casos paradigmáticos nos servem como maus exemplos que não devem ser repetidos, como maus exemplos que estimulam a formulação e a reavaliação de políticas públicas. E, caminhando para o final, temos a nota da fundamentalidade. Existem 4 características de se reconhecer a saúde como um direito fundamental. A característica da indisponibilidade, a característica da precedência e as características da progressividade e do não retrocesso. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, são indisponíveis.
o seu titular, individual ou coletivamente, não pode abrir mão dos direitos fundamentais, não pode deles dispor. E quando falamos desse importante papel estatal, desse relevante papel do ordenamento jurídico, que é o do estabelecimento de políticas públicas, principalmente de políticas públicas sociais, como a saúde, deve ser observada a precedência do direito à saúde. Em termos práticos, não deve a saúde, enquanto um direito fundamental, ceder às pressões econômicas. E, não obstante a relevância dos direitos de natureza econômica, relativos à ordem econômica, como a livre iniciativa, o direito à saúde tem precedência. Isso foi observado no exemplo que nós demos há pouco, de leis municipais consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao proibirem o uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido. Até mesmo porque essas leis foram consideradas constitucionais, porque não proibiram a comercialização e a fabricação, num primeiro momento, desses produtos, mas sim o seu uso pelos consumidores. E por fim, a progressividade e o não retrocesso estão ligados também à implementação e à reavaliação de políticas públicas relacionadas aos direitos sociais e relacionadas à saúde. A escassez de recursos orçamentários, mesmo em países como o Brasil, economicamente o Brasil é um país desenvolvido, ocorre uma má distribuição da renda, e no aspecto humano e social o Brasil é um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, e é preciso então que a escassez, a chamada reserva do possível, seja bem interpretada e bem importada para a realidade brasileira. Se é verdade que muitas vezes não há recursos suficientes para atender a todas as demandas, o acesso universal e a integralidade do atendimento, a escassez por si só não deve ser utilizada como escusa suficiente para a inefetividade de políticas públicas relativas à saúde. Ao contrário, a escassez de recursos financeiros, a teoria da reserva do possível, ela deve ser interpretada em nosso país como um mecanismo que imponha ao chefe do Poder Executivo e ao legislador o estabelecimento de programas de ação que paulatinamente concretizem o direito à saúde e os outros direitos sociais. Por fim, quer nos parecer ainda que pelas diretrizes da progressividade e do não retrocesso, o acesso universal à saúde e a integralidade de sua cobertura, a integralidade do atendimento, características constitucionalizadas, não podem ser suprimidas do ordenamento jurídico brasileiro, do espectro protetivo, da esfera jurídica protetiva à saúde, nem mesmo por uma nova Constituição. Nem mesmo um poder constituinte originário poderia reduzir o direito à saúde, reduzir essas características da universalidade do acesso e da integralidade da cobertura do seu atendimento, haja vista essas importantes diretrizes da progressividade e do não retrocesso. Para mais informações sobre o conceito evolutivo de direito da saúde e, sobretudo, sobre a sua natureza jurídica de direito humano fundamental, nós recomendamos a ti a leitura de nosso texto base e também dos textos complementares. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.